Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Culto online. Hoje pela manhã já tivemos a nossa escola bíblica dominical. Talvez você tenha acompanhado lá de forma presencial, talvez de forma online. Não importa, o que importa é que Deus tenha ministrado ao seu coração. E agora nós chegamos ao nosso segundo encontro desse domingo, onde nós, no mês de junho, estamos trabalhando uma nova série chamada Fé para Obras. E eu preciso perguntar para você como anda a sua fé, como andam as suas obras. 2021, Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, é o ano da fé. E nós podemos agora perceber por meio dessa série que a nossa fé ela só está saudável quando ela ecoa ou eclode ou ela culmina em obras, em trabalhos para o Senhor. E hoje, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo de número 11, os versículos 12 a 21, que é o texto base da nossa série desse mês, e também em contrapartida, Salmo 92, versículos 12 ao 14. Lá na abertura, meus irmãos, da nossa série, nosso irmão Jefinho, ele pregou para nós aqui em Marcos 11. Ele inaugurou a nossa série tratando da questão da figueira, a figueira que não produzia frutos. Vamos recordar? Marcos 11, versículos 12 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, quem teve fome? O nosso Senhor Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14 de Marcos 11. E Jesus falando disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tende feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Versículo 20, presta atenção, vamos voltar para a figueira. E eles, passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Meus irmãos, Jesus estava com fome, ele vem até uma figueira. Essa figueira não tem frutos, essa figueira ela tem apenas folhas. E não tendo produzido frutos, porque não era o tempo da estação, Jesus ele quer ensinar algo aos seus discípulos. Ele não amaldiçoa a figueira porque não tinha frutas nela, propriamente dito. Essa não é a intenção de Jesus em momento algum. A intenção de Jesus é ser didático, é mostrar uma lição para aqueles discípulos. Não havendo frutos, Jesus amaldiçoa aquela árvore. No dia seguinte, na manhã seguinte, aquela árvore ela está seca. Pedro se lembra de que aquela árvore não tinha frutos, que Jesus a amaldiçoou e que no dia seguinte ela estava seca. A lição de Jesus havia sido transmitida. A aula de Jesus havia sido dada aos seus discípulos. Jesus ele está ensinando aos seus discípulos que é amaldiçoado aquele que não dá frutos. Ou seja, nós somos chamados por Cristo de árvores. E de fato, em diversos momentos, a Bíblia Sagrada compara o cristão
ou servo de Deus a uma árvore. E olhando para essa história de Jesus, nós entendemos que como árvores, nós não somos abençoados quando nós não produzimos frutos. Os frutos da fé, que são as obras. Nós, como árvores do Senhor, precisamos produzir bons frutos, e esses frutos são o resultado da nossa fé. Amém? Mas em contrapartida, nós temos Marcos capítulo 11, e em contrapartida a esse versículo, nós temos Salmo 92, os versículos 12 ao 14, aonde também somos comparados com árvore. Vamos lá? Salmo capítulo de número 11, versículo... Só um minuto, meus irmãos. Salmo 92, versículos 12 ao 14. Diz assim a palavra: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Muitas árvores. Somos constantemente na Bíblia Sagrada comparado a árvores. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém, meus irmãos? O justo florescerá como a palmeira e como o cedro do Líbano. Por diversos momentos, a Bíblia, quando nos chama de árvores, ela nos lembra que temos que ser produtores de frutos. Ou seja, nós, enquanto pensamos na nossa fé, precisamos entender que a nossa fé precisa produzir obras, frutos. E é interessante que aqui o texto de Salmo, nós somos chamados de palmeira. Meus irmãos, eu estou fazendo uma obra aqui em casa, talvez você ouça até algum barulho aí na gravação. E agora nós estamos chegando na fase final e a gente está procurando uma árvore para a gente colocar no quintal. E aí a nossa arquiteta ela deu duas ideias. Ela falou, olha, ou vocês colocam um coqueiro ou vocês colocam uma palmeira. E aí nós estamos optando talvez pela palmeira. Porém, é muito difícil escolher uma palmeira, porque uma palmeira fica extremamente grande. É da natureza da palmeira ser gigantesca, ser enorme. E as árvores grandes, a Bíblia considera muitas vezes, a chama muitas vezes de árvore frondosa. Então, o tema da nossa reflexão dessa noite poderia muito bem ser fé para obras, figueira seca ou árvore frondosa. O que você é? O que você deseja ser? O que a sua fé exprime sobre você? Você tem sido uma figueira seca ou uma árvore frondosa, enorme, produtiva como a palmeira, como o cedro do Líbano? Meus irmãos, que luta tem sido tentar encontrar uma palmeira pequena, porque é da natureza da palmeira ser frondosa. Figueira seca ou árvore frondosa? O que você deseja ser? Meus irmãos, existem cerca de 1000 espécies de palmeiras. O salmista nos chama de palmeiras, aquele que é plantado na casa do Senhor, na sua presença. E você já pensou que existem cerca de 1000 espécies de palmeiras? Mas a das escrituras sagradas é uma palmeira chamada tamareira. Na verdade, ela é chamada de Fênix dactilífera. É difícil até de falar. Fênix dactilífera. E essa é a tamareira. O fruto, dessa palmeira é a tâmara. Você já ouviu falar tanto sobre isso? E essa árvore ela é chamada de frondosa na Bíblia Sagrada porque ela alcança de 15 a 30 metros de altura. Tá vendo só o que eu estou falando para você? É difícil encontrar uma palmeira pequena, né? É da natureza dela crescer. 30 metros de altura, meu irmão, é um prédio. É algo gigantesco. E ela produz frutos assim durante 100 a 200 anos.
Ou seja, é uma árvore grande que produz fruto e fruto por muito tempo. Milhões de pessoas comem diariamente o fruto da tamareira. Da tamareira também se faz o vinho de tâmaras. Com a tâmara também se alimentam, meus irmãos, os camelos, né? Os camelos se alimentam das sementes das tamareiras. Usa-se ainda o tronco desse tipo de palmeira para quê? Para construção civil, para se construir casas. Das folhas dessa palmeira, né, que é a tamareira, você pode fabricar escova, você pode fabricar corda, você pode fabricar esteira, sacos, cestos. Então, meus irmãos, essa palmeira, ela supre, a palmeira que o salmista está falando, ela supre a maior parte das necessidades diárias de um árabe, ou então de um egípcio. Era assim no passado, é ainda no presente. Quando o salmista ele chama o servo de Deus de palmeira, de árvore frondosa, ele está falando para você, em outras palavras, que a árvore frondosa é aquela que visivelmente ela serve a muitos propósitos. A palmeira bíblica é uma árvore que serve a muitos propósitos. Entender que nós não podemos ser como aquela figueira. A figueira que Jesus secou, infrutífera, significa entender que nós somos chamados para sermos como essa árvore descrita no livro de Salmos. Jesus ele procura um fruto naquela figueira e não encontra. Mas se ele procurasse nessa palmeira, ele encontraria o fruto, ele encontraria objetos, ele encontraria bebida, porque a palmeira ela serve a muitos e muitos propósitos. A palmeira, sem sombra de dúvidas, é uma árvore que serve. E Deus ele tem propósitos para nós. Assim como a palmeira ela serve a muitos propósitos, às vezes Deus ele tem para nós um ou muitos propósitos e nós precisamos servir aos propósitos de Deus. Nós precisamos servir aos propósitos do reino, assim como uma palmeira serve aos propósitos daquele que é o seu dono, né? Propriamente dito. Mas o que a Bíblia quer dizer quando nos chama então de palmeiras? O que a Bíblia quer dizer quando nos chama de árvores frondosas? Nós precisamos entender a simbologia bíblica do cristão como uma árvore. Quando nós pensamos em árvore, nós pensamos em muitas coisas. Quando nós observamos uma árvore como a palmeira, como a árvore frondosa, nós podemos observar muitas coisas. E entre uma das coisas mais importantes que nós falamos ou observamos quando falamos em árvores é a raiz. A raiz, meus irmãos, toda árvore possui raízes. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6 e 7, fala um pouco sobre isso. E em um sentido espiritual, quando nós lembramos das raízes da árvore, nós estamos falando de uma vida cristã arraigada, edificada em Cristo Jesus. Nós, enquanto árvores, precisamos ter nossas raízes firmadas em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, também fala sobre isso. Vamos lá? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Ou seja, as nossas raízes precisam estar firmadas no Senhor. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele,
e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graça, enraizados e edificados em Cristo. A Bíblia, quando nos chama de palmeira, a Bíblia, quando nos chama de árvore frondosa, em detrimento daquela figueira infrutífera, ela quer dizer que as nossas raízes precisam estar firmes no Senhor. Firmeza, meus irmãos, firmeza espiritual é algo que o Senhor espera de mim, é algo que o Senhor espera de você, é algo que o Senhor espera daqueles que o servem. A raiz, meus irmãos, ela é responsável por alimentar a árvore. Quando nós estamos enraizados no Senhor, isso significa que estamos em uma ligação profunda com o Senhor, absorvemos do Senhor aquilo que é importante, as vitaminas, os minerais, aquilo que é essencial à nossa vida espiritual, e como a nossa fé é fortalecida quando nós nos alimentamos do Senhor por meio das nossas raízes. O problema de hoje é que há muito crente, há muito cristão que não possui raízes firmadas em Cristo, e uma árvore sem raízes cai facilmente. Uma árvore sem raízes é derrubada sem grandes dificuldades. Agora, uma árvore de raízes profundas, ela fica presa no seu solo, sendo o nosso solo, o Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha e fortaleza, nos tornamos inabaláveis quando estamos enraizados em Cristo. Amém? Glória a Deus. Quando pensamos em árvores, pensamos em raízes. Quando pensamos em árvores, pensamos também no seu caule. O caule de uma árvore representa a estrutura espiritual de uma vida cristã. O verdadeiro servo de Deus precisa ter uma vida cristã estruturada. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa estrutura. Ele é aquilo que nos mantém firmes. Eu disse para você que o caule da palmeira, o seu tronco, ele é utilizado para se fazer casas. Ou seja, a palmeira, ela é uma árvore forte, resistente. E assim somos nós quando fundamentados no Senhor. Não podemos ser fracos. Quando nós não estamos firmados no Senhor, nós enfraquecemos. Nós padecemos. Mas como somos fortalecidos quando estamos firmados no Senhor? Pode vir problema, pode vir doença, pode vir ameaça, pode vir o inferno. Mas nós temos carcaça quando estamos firmados no Senhor. Como os caules de uma palmeira. Firmes, fortes, verdadeiras colunas do Senhor. Quando eu penso em uma árvore, eu penso na raiz, eu penso no caule, mas quando eu penso em uma árvore, eu penso também, meus irmãos, nas suas folhas. A árvore, ela chama a atenção pelas suas folhagens. Jesus, ele chega ali naquela figueira, ele não encontra frutos, ele encontra apenas folhas, mas as folhas de uma figueira talvez não sirvam para nada. Mas as folhas de uma palmeira, elas servem para muitas coisas. Se faz escovas de dente, se faz cordas, se faz tecido, se faz cestos, se faz tantas coisas. As folhagens de uma palmeira, de uma árvore frondosa, servem a muitos propósitos. E as folhas, meus irmãos, elas são também a expressão de vida de uma árvore. Quando você olha para uma árvore com muitas folhas, naturalmente você percebe que aquela árvore, ela tinha vida. Ela tem vida. No dia seguinte, quando Jesus vinha com Pedro pelo mesmo caminho, chamou a atenção de Pedro que aquela figueira não tinha mais folhas.
Como ela não produzia frutos, Jesus a amaldiçoou e a primeira coisa que ela perdeu foram as suas folhagens, a sua vida. O verdadeiro servo do Senhor, ele tem uma vida espiritual plena, farta, quando ele é firmado no Senhor, quando ele é enraizado no Senhor. As nossas folhas, meus irmãos, significam a nossa vida espiritual, expressam o caráter do cristão. Há muito crente por aí que não é enraizado no Senhor e aí chama a nossa atenção, pois lhes falta a folhagem. Olhamos e não conseguimos identificar aquela árvore porque lhes falta folhas. Muitas vezes nós identificamos a árvore pelas suas folhas, não é verdade? A primeira coisa que alguém olha numa árvore são as folhas para saber de que tipo ela é. Mas se você não está firmado no Senhor, a primeira coisa que lhe falta são as suas folhagens e fica difícil de saber que tipo de árvore você é. Se você é uma árvore que realmente serve ao Senhor ou se você é uma árvore qualquer. Uma árvore amaldiçoada, uma árvore que não serve a propósitos e aos propósitos do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 37, nos diz o seguinte. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Só um minuto, meus irmãos. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 37, nos diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do mal. E lá no versículo de número, no capítulo 12, no versículo 37 também, capítulo 12, versículo 37, também nos diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, as nossas folhas, elas simbolizam o nosso caráter. O verdadeiro caráter é aquele, o verdadeiro crente de caráter é aquele que a sua palavra é sim, sim, não, não. É aquele que é justificado por aquilo que ele diz. Ele fala e as pessoas acreditam, porque o seu caráter cristão, as suas folhagens, elas são tão evidentes que só de olhar para ele as pessoas reconhecem aquele servo do Senhor como um servo do Senhor, como um verdadeiro cristão. É pelas folhas que somos reconhecidos. Mas quantos de nós que conhecem crentes, as quais nós olhamos as folhas e falamos assim, eu não sei se esse daí eu posso confiar. Pelas suas folhas, pelo seu caráter, pelo seu estilo de vida, eu não sei se eu posso confiar no que ele diz. Eu não sei se eu posso acreditar no que ele fala. Você consegue entender isso, meus irmãos? As nossas folhagens, elas expressam a nossa vida espiritual. Aquela figueira, ela perdeu as suas folhas, ela perdeu a sua vida. E quando nós perdemos as nossas folhagens, significa que estamos perdendo a nossa vida com Deus. E aí, olha, morremos espiritualmente. Não somos reconhecidos pelo mundo como servos do Senhor. E como isso é triste. Como é triste uma árvore sem suas folhas. Em quarto lugar, quando eu penso em uma árvore, eu penso também em suas flores. Opa! Pastor, mas flores? Claro! Árvores possuem flores também. As flores, meus irmãos, elas simbolizam os resultados de uma vida transformada pelo poder de Jesus. Enquanto as folhas simbolizam a nossa vida com Deus, as nossas flores simbolizam o poder de Deus derramado sobre nós. As folhas normalmente antecedem os frutos.
Não é verdade? Se você tem aí uma mangueira na sua casa, você vê que começa a nascer as flores e dali começam a nascer depois as frutas, as mangas. E assim acontece com diversas plantas. A romã, por exemplo, vem aquelas flores e depois vem a romã. Enfim, as flores, elas revelam o poder de Deus manifesto sobre nós. Poder que precede os frutos. Poder que indica um potencial frutífero em nossas vidas. João capítulo 15, versículos 5 a 8. João, capítulo de número 15, os versículos 5 a 8, diz assim: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo, e arderão. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, tá vendo? As flores antecedem os frutos e os frutos são gerados por aqueles que estão plantados em Cristo Jesus. As flores, elas são o brilho de uma árvore, né? Mateus 5 fala sobre isso. Florescemos quando brilhamos a glória de Cristo. As flores são a beleza da árvore. Salmo 92, 12 a 14 fala sobre isso, a beleza espiritual que o cristão deve ter. Você já viu isso? Às vezes a gente conhece alguém cheio da presença de Deus e a gente olha e parece que a pessoa é mais bonita, não é verdade? Parece. A pessoa se torna muito bonita espiritualmente. As flores nos lembram também o aroma, o cheiro. 2 Coríntios 2,15 fala sobre isso, o cheiro de Cristo. Quando nós florescemos, enquanto árvores frondosas, diferente de uma figueira infrutífera como aquela que Jesus encontrou, nós produzimos um aroma e esse aroma agrada ao Senhor. Esse aroma serve ao Senhor, chega ao Senhor como uma adoração plena. Qual é o cheiro que nós exalamos? Será que é o cheiro de Cristo? Os irmãos, uma árvore frondosa, uma árvore que além de frutificar, ela floresce, que tem muitas folhas e flores, ela exala o cheiro do Senhor. Aqui do lado da minha casa, a minha vizinha, ela tem uma árvore, e essa árvore no tempo certo, ela dá as flores, e às vezes quando eu estou no quintal, o cheiro daquela flor vem aqui, e é um cheiro muito gostoso, é um cheiro muito bom. E assim somos nós quando nós servimos ao Senhor. Nós exalamos o bom perfume de Cristo e esse cheiro alcança as pessoas. Por meio das nossas obras, o trabalho, meus irmãos, que é o resultado da nossa fé, nós exalamos um bom perfume. Esse perfume alcança e resgata pessoas. É para isso que nós estamos sendo chamados pelo Senhor nesse tempo. Para exalarmos o bom perfume de Cristo. Um perfume que atrai as pessoas até a presença do Senhor. E certamente muitas vidas serão salvas pela minha vida e pela sua vida também. Porque eu vou florescer, você vai florescer. E florescemos quando trabalhamos para o Senhor. As obras são resultado da nossa fé. E em último lugar, eu não poderia deixar de falar nisso. Até já falei um pouco por alto, né? Mas quando eu penso numa árvore, eu penso na sua raiz, eu penso no seu caule, eu penso nas suas folhas, eu penso nas suas flores que antecedem os frutos, mas eu penso também nos frutos propriamente ditos. Os frutos, meus irmãos, são os resultados espirituais de uma vida cristã fundamentada na palavra de Deus. Quem serve ao Senhor produz bons frutos. Eu já falei aqui na igreja, já citei para vocês que
Quando eu era pequeno, eu me lembro de uma Bíblia da MCA, das Mulheres Cristãs em Ação, que dizia assim: a mulher que frutifica. Eu nunca esqueci, eu tinha uns 8, 9 anos, essa camisa era uma febre no meio da denominação batista. As mulheres normalmente usavam, né? A mulher que frutifica. Já falei sobre isso aqui em nossa igreja. Mas, meus irmãos, não são apenas as mulheres que devem frutificar. Os homens devem frutificar, as crianças devem frutificar, os idosos, os jovens. Nós somos chamados pelo Senhor para darmos bons frutos. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Lucas, capítulo de número 6. Versículos 43 ao 45, diz assim a palavra do Senhor: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Meus irmãos, os frutos são o resultado de uma vida cristã fundamentada na palavra de Deus. Os frutos são as obras, resultado da nossa fé. E são pelos frutos que o Senhor nos reconhece como seus verdadeiros servos. A palavra de Deus nos diz que é pelos frutos que se conhece uma árvore. E quando Jesus ele diz que precisamos ser o oposto daquela figueira infrutífera que ele secou, que ele amaldiçoou, ele quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a produzir frutos para ele. Precisamos atender os propósitos do reino, como uma palmeira que atende a muitos propósitos. Eu preciso terminar perguntando para você: como andam seus frutos? Os nossos frutos são as nossas obras são o resultado da nossa fé. Será que o Senhor tem te reconhecido por meio dos seus frutos? Será que o Senhor tem reconhecido? Se Ele reconhece a árvore pelos frutos, como o Senhor tem te reconhecido? Como o Senhor tem te reconhecido? Uma árvore boa ou uma árvore má? Será que Jesus tem encontrado frutos em nós? Frutos que o satisfaçam? Jesus chegou naquela figueira e não encontrou fruto algum, e isso entristeceu o seu coração. Precisamos alegrar o coração do Senhor, produzindo frutos que atendam aos seus propósitos, que o satisfaça e atenda aos seus anseios. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Como é didática a sua palavra. O Senhor nos chama de árvores, mas nós entendemos aqui nessa noite que não podemos ser como aquela figueira que não produzia frutos. Nós precisamos, Senhor, ser como a palmeira vista lá nos Salmos, que produz muitos frutos e atende a muitos propósitos. Que sejamos, ó Pai, uma árvore que atenda às necessidades do reino do Senhor, que satisfaçam o coração do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faça de nós árvores frondosas em detrimento de uma figueira seca. Afasta de nós a sequidão. Coloca em nós a fertilidade necessária para podermos agradar ao Senhor. Assim oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus, certos que o Senhor deseja nos usar. Certo de que o Senhor vai nos ajudar a quebrarmos a nossa zona de conforto, a colocarmos a nossa fé em ação para produzir muitos frutos
frutos que atendam aos propósitos do Senhor. E há muitos propósitos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha vindo ao encontro do seu coração. Que não sejamos figueiras secas, mas que sejamos árvores frondosas, como uma palmeira que atende a muitos propósitos, firmes e fortes como o cedro do Líbano. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Uma semana de muita paz e de muita bênção. Um beijo no seu coração. Até a próxima, em nome do Senhor. Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar copa bonita. Eu sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem, os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas, estados, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão. Peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaços, botam sorrisos em rosto. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba. Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam. Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz. Todo é rap, os pomares estão verdes e viris. Ei Rio, quem te viu a floresta sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás. Santa Catarina é só fruta docinha. São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo. Nem o frio impede que a arboleda seja farta lá em Porto Alegre. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Grandes árvores. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Que o Senhor te abençoe e te
o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu